Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, como acontece agora, todo terceiro domingo do mês, um programa Resenha Literária. Sempre às 20 horas e sempre na companhia de Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, é aquele que mais conhece livro espírita aqui em Recife, cidade Maurícia. Bom, meus queridos irmãos, a gente fez uma mudança lá nos nossos programas. Vocês observaram, tinham os programas semanais e deixaram de haver. E para onde foram esses programas semanais? Vieram para o domingo. Semelhantemente ao sábado, que tínhamos a cada sábado um programa diferente, 4 programas de 4 sábados, temos agora 4 domingos, cada qual com um programa diferente. Todos os programas passaram a ter o mesmo tempo e medida. Ah, e é bom porque balizou todos, não tem um com tempo menor, um tempo maior. Ah, quando era semanal, o tempo era um pouquinho menor porque era semanal. Ah, e os do Estado era maior porque era uma vez no mês só. Agora todos são uma vez no mês. Ah, e é uma alegria estar aqui, tantos assuntos da memória, da historiografia, das fontes primárias. Então, vou passar aqui o pupurri rápido. Né? Todo primeiro sábado temos aqui o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Henri Kemp. Todo segundo sábado temos aqui o programa Memórias e Reflexões, conversando aqui com César Ferre de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, um homem que conhece os bastidores do movimento espírita, conhece o movimento espírita por dentro. No terceiro sábado, que foi ontem, tivemos e teremos sempre aos terceiros sábados, o programa CSA e Fontes Primárias, um programa com o maior pesquisador espírita do Brasil da atualidade, Carlos Sete Bastos, que é o curador do CSA e de Espiritismo, um nicho de pesquisa que é extraordinário, faz um trabalho sensacional, e Carlos Sete traz aqui o produto de suas pesquisas, né? Documentos contando a verdadeira história do Espiritismo, retificando muitos equívocos. É um programa, para mim, de utilidade pública. E no quarto sábado, temos o programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, com Leonardo Marmo Moreira, que é articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, onde a gente aqui trata da vida e da obra de Chico Xavier. Muito necessário esse tipo de programa, ante as aleivogias que, ultimamente, surge até contra a obra do Chico Xavier. Eu não pensei que eu estaria vivo para isso, né? Bom, então, esses os programas dos sábados. Tá? E agora, aos domingos também, temos 4 programas. Todo primeiro domingo, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, Ana Maria Miranda. Esse programa aqui, pessoal, já rendeu frutos, porque foi através dele que o movimento espírita brasileiro, por primeira vez, viu o Hermínio Corrêa de Miranda palestrando num seminário notável. É o único vídeo com uma palestra de Hermínio, o único existente. E foi um amigo de Hermínio que, vendo o nosso programa, entrou em contato conosco, comigo, com Ana Maria, e disponibilizou um arquivo maravilhoso com esse seminário em Botucatu, na década de 80. Então, é um programa que já rendeu muitos frutos ao movimento espírita brasileiro. Né? Todo segundo domingo temos aqui o programa
o metro que melhor mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior dos filósofos espíritas brasileiros. Tá? O metro que melhor mediu Kardec é um título, tá, dado por Emmanuel, esse epíteto, né, maravilhoso. E o Herculano foi o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo. E esse programa aqui é com Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, feito o pai uma pensadora, uma educadora espírita, escritora. Me permitam dizer, Dona Heloísa é aquele ser que tem em perfeito equilíbrio as duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Tá? Então, todo segundo domingo, estamos aqui com Dona Heloísa Pires, com esse programaço. Tá? No terceiro domingo, é esse programa aqui, Resenha Literária, que deixa de ser semanal, passa a ser mensal, com tempo maior e com essa figura indiscutível em matéria de conhecimento de livro espírita, que é o querido pesquisador pernambucano, documentarista, Silvio Mariano, presidente também de uma nobre instituição espírita aqui no Recife, o Núcleo Espírita Jesus Jular, que tem para mim a melhor livraria do movimento espírita pernambucano. Tá? Cuidado que o Silvio tem com as obras, já. Você encontra tudo. Tudo. Quem vinha a Recife é espírita, encontro marcado na livraria do Jesus Jular. Tá? E no quarto domingo, temos, como sempre, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein. Bom, está aí os 8 programas já à disposição de vocês. É um esforço hercúleo, tá? Que para a gente aproveitar melhor o tempo e até para os entrevistados terem bastante também de preparar sua pauta, o que irão trazer aqui. Esse programa agora é, no mesmo tempo e medida dos outros, 1 hora de conversa amena, conversa fraterna. E vamos lá, sempre um trabalho em prol das fontes primárias, da memória do espiritismo, da historiografia espírita, porque percebemos, não é, que a gente não pode cair em narrativas, não é, em opiniões, mesmo dos oradores mais respeitáveis, desde que não tenha respaldo em fontes primárias, tá, fidedignas. Então fica só a coisa da lenda. Né? Então a gente mitificar um movimento, até o francês, né? Querer sacralizar. Quando a gente se aproxima, a gente vê um Kardec humano, uns médiuns humanos, a luta pelo ideal, que não foi diferente de outros, do Bezerra, do Chico Xavier, daqueles que vieram mais tarde no Brasil e no mundo. Né? Agora, claro, o Kardec estava investido ali numa missão. Tá? Mas não é uma figura, isso eu gostei muito de conhecer, piegas, dissociado da realidade imediata, jamais. Né? Então, Kardec, que numa oração, pede a Deus, restitui a minha calma, né? Que ele julgava ter perdido a calma, preocupado, né? Com o andamento das informações, daquele movimento que nascia ali a partir do dia 18 de abril, que, por sinal, é essa semana, né? Agora é o 18 de abril, né? Estamos na semana do 18 de abril, e a gente saúda aqui também o Livro dos Espíritos. Né? Vamos até conversar um pouquinho sobre isso com o Silvio Maria. Então, pessoal, tá aí. Vamos iniciar nossa reunião. Eu trago aqui, no primeiro momento, alguma obra ou algumas obras, e o Silvio, no segundo momento, conversa conosco, trazendo o carro-chefe para a gente, né, conversar, trocar uma ideia. Ok? Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao Pai de bondade infinita por essa oportunidade de divulgar o livro espírita, as obras dos imortais, as obras que a gente lê uma vez na vida e não esquece.
nunca mais. Agradecendo por essa construção da literatura espírita no Brasil e no mundo, que nos dá a segurança da casa construída sobre a rocha. Sempre as boas obras, as obras de qualidade, que traz a chancela das coisas inatacáveis. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, no primeiro momento aqui, na noite de hoje, eu quero trazer algumas obras. Pessoal, eu não vou me deter aqui sobre a obra do Carlos Bernardo Loureiro, né? Outras dimensões, o enigma das aparições. Não vou me deter nela. O Silvio Mariano, daqui a pouquinho, vai entrar aqui, conversar conosco sobre essa obra. A figura do Carlos Bernardo Loureiro é maravilhosa, né? Inclusive, eu sou muito amigo da sua esposa, a pesquisadora, escritora, Lúcia Loureiro. Fiquei pasmo, porque comuniquei a ela que no programa de hoje iríamos conversar com Silvio Mariano sobre a obra do Carlos, e ela me disse que, junto com 18 de abril, que foi essa semana, né, o aniversário do Carlos Bernardo Loureiro também. A data foi essa semana, 16 de abril. Então, esse programa aqui fica também uma homenagem a Carlos Bernardo Loureiro, grande espírita, escritor, com várias e várias obras escritas, algumas já trouxemos aqui no nosso programa, né? E o Carlos Bernardo começou suas atividades mediúnicas lá com Divaldo na Mansão do Caminho, Divaldo Franco, mas o trabalho do Carlos Bernardo, né? Seu trabalho no campo da desobsessão, mais tarde, fez parte também da SOCEBA, Sociedade de Cultura Espírita da Bahia, junto com o seu confrade Djalma Margolo, e a realização do Carlos Bernardo com Lúcia Loureiro fundaram o TELMA, o Teatro Espírita Leopoldo Machado. De tão grata recordação, existe até hoje o TELMA, mas eu falo numa quadra do movimento espírita. Ele apresentou os grandes festivais de música mediúnica, peças teatrais espíritas, né? E, além de tudo, o Carlos e a Lúcia fizeram as experiências de materialização do espírito noiva através da mediunidade de José Medrado na casa do Carlos Bernardo e da Lúcia Loureiro, né? Entrevistamos até a Lúcia Loureiro aqui, né, num programa onde ela trouxe fotos da materialização de noiva, né? Então, Carlos Bernardo foi um espírita atuante em várias frentes. É um espírito extraordinário, né? Sobre a obra, vamos lá, daqui a pouquinho, no filme. Pessoal, vamos lá. Eu adquiri duas obras recentemente. Uma obra aqui que eu quero dar minha opinião. Tá? Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec. Cidadão Rivaio, Raízes e Vida de Allan Kardec. É uma obra portentosa, né? A obra fica em pé. Tá? Então, esse é um trabalho honesto do Pedro de Campos. Tá? Eu acho muito válido ser compulso uma obra dessa. Todas as informações importantes de Kardec estão nela. Né? Agora, não vou poder deixar de falar isso, né? Eu nutro hoje, né, e tenho amizade com esses grandes pesquisadores e historiadores do movimento espírita brasileiro, né? Eu aprendi com Luciano Clay, com o Adair Ribeiro, com Carlos Sete Bastos, com Charles Kemp. Aprendi que no trabalho de historiografia, né, principalmente no trabalho biográfico, você tem que colocar as fontes primárias, porque senão você não... Isso é de onde auriu aquela informação. E o livro
há falhas nesse aspecto. Tá? Nesse aspecto. O autor faz certas afirmações onde não respaldam fontes primárias. Outro sim, aprendi também com Luciano Klein, que todas as vezes que você tira uma informação documental, tá, de outro local, por ética espírita, você cita a fonte primária. Então, hoje está aí os grandes nichos, que não são muitos. Então, quando você tira informação de Kardec e que foi oriunda do trabalho de pesquisa, de muito suor, sangue, suor e lágrima de outros pesquisadores, não custa nada citar a não custa nada. Mas eu não posso deixar de afirmar que é uma obra importante, sim. Quem quiser ter uma ideia do verdadeiro Allan Kardec, lendo a obra, terá uma boa ideia, sim, tá? Salvo esses pontos que eu levantei aqui. E por honestidade intelectual, a gente levanta da mesma forma. Né? Vamos lá. Outra obra que eu adquiri é Leopoldo Cirne, Vida e Proposta para o Mundo Melhor. Essa obra do querido César Pérez de Carvalho, né? César Pérez, está aqui sua obra, estou lendo, maravilhado. Você vai autografar ela para mim, César Pérez, né? Ele virá em agosto aqui no Recife. Vamos nos encontrar, ele vai na minha Casa dos Humildes, né? E o César Pérez vai autografar, vai colocar aqui a sua dedicatória, não é só um autógrafo, né? A dedicatória é para mim. É um livro importantíssimo, até porque o Leopoldo viveu uma época aqui em Pernambuco. Então vejam bem que coisa importante, né? O nosso querido, né, sucessor do Bezerra de Menezes, né? Na Igreja Federação Espírita Brasileira. Então, Leopoldo Cirne e César Pérez de Carvalho, à disposição de vocês nas melhores livrarias espíritas. Né? E aí, por fim, quero falar aqui dessa obra da querida Dorim Conte, Kardec para o século XXI. Pessoal, a Dora Encontre é muito amiga dos meus queridos amigos Carlos Sete Baixo e o Adair Ribeiro. Né? Muito amiga, ela é uma pesquisadora, uma estudiosa, né? E ela teve com o Adair Ribeiro na casa do Adair. O Adair falou em certos documentos, em Jacutô, o grande educador espírita. Dora ficou muito impressionada. E o Adair falou do programa que fazia comigo, que agora é o Carlos Chetes. Ah, então, indicou para a Dora Encontro, né? E o Adair Ribeiro fez mais, já. Foi uma surpresa para o meu coração, não esperava. O Adair enviou a obra Kardec para o século XXI, só que não é a coisa só de enviar. Eu poderia tê-la comprado, né? Ele enviou com a dedicatória da Dora Encontre, né? Dora Encontre dedicou a obra para mim, então agradeço, Dora. Estou lendo a obra, realmente, você não tem como, tá, não dizer, não falar da inteligência da grande Dora Encontre, né? A grande dama da pedagogia espírita no Brasil. Tá? E Dora é uma personalidade forte, afirmativa, né? Ela pode, às vezes, não agradar um e a outro, mas faz um trabalho honesto. Tá? A obra é muito boa. É necessário a gente mostrar o Kardec para o século XXI, não é? E eu agradeço aqui também ao Adair Ribeiro, meu parceiro, meu amigão, um beijo na alma. Gratidão, Adair, né? Então, através da amizade com você, né, adoro ouvir falar que existe Bruno Tavares e fez uma dedicatória maravilhosa. Né? Então, pessoal, está aí. São as obras da noite que eu queria trazer aqui. Cidadão Rivaio, tá? Cidadão Rivaio, do Pedro de Campos, Leopoldo Cirne, Vida e Proposta para o Mundo Melhor,
do César Ferreira de Carvalho, e Kardec para o século XXI, Dora Encontro. Dora Encontro. Tá? O livro do Carlos Bernardo, que eu falei aqui de passagem, falei mais do Carlos Bernardo. Vamos ver aqui com o querido Silvio Mariano. Nesse momento, vou abrir aqui para conversar com o Silvio 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, querido pesquisador, documentarista espírita. Silvio Mariano é presidente de uma grande e nobre instituição aqui em Recife, Pernambuco, que é o Núcleo Espírita Jesus no Lar. Fica localizado na Ilha do Retiro, próximo ao estádio do Esporte Clube Recife. Estou dizendo isso para o pessoal que assiste a gente fora do estado, Lúcia Loureiro, querida, tantos amigos, né? E o Silvio conhece o livro espírita como ninguém. E a gente está iniciando aqui essa nova empreitada do programa no domingo, um pouquinho maior. E o Silvio, ao invés de uma obra, vai trazer sempre 2 obras por noite, não é? Deixa eu dar boa noite a meu amigo Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite. Tudo bom, Silvio? Boa noite, Bruno. Tudo bem? Feliz aqui para começar essa nova etapa dos programas, que vai demorar um pouco mais, né? Então, vamos iniciando, analisando esse nosso grande espírita, que foi Carlos Bernardo Loureiro. Silvio, coincidentemente, a gente está na semana do 18 de abril, né? Que foi quinta-feira passada, né? Silvio, é uma data magna para a humanidade, não é, Silvio? É uma data muito importante para todos nós e para a humanidade. Apesar de todo esse tempo, mas nós sabemos que o Espiritismo ainda é jovem, comparado com outras religiões, mas seus princípios básicos são importantíssimos e que realmente é muito significativo, porque até a data hoje é considerado no calendário, né, das atividades como dia do Espiritismo, por lei, né? Então já é um avanço. De qualquer maneira, o Espiritismo eu ainda considero aquilo que Herculano Pires disse, o grande desconhecido. Porque a pessoa pensa que o Espiritismo é só vir mensagem de quem já partiu, mas é muito mais que isso, é muito mais uma doutrina de uma reformulação moral e de uma melhoria, vamos dizer assim, através do seu raciocínio e do entendimento do que representa para a humanidade. Então, o Espiritismo, essa bênção de Deus, é a terceira revelação. Houve uma programação de Jesus, inclusive, né, que mandaria o Consolador, e o Consolador é o Espírito da Verdade. Apesar que você sabe que mesmo no meio espírita há muita controvérsia ainda. Para mim, eu sigo. Quem sou eu? Kardec, o próprio Divaldo Pereira Franco, Carlos, o Massi, são estudiosos e Haroldo Dutra diz que dizem que é Jesus. Mas tem outras linhas aí que diz que seria outro espírito. Eu prefiro continuar e saber que a base importante é esse ensinamento do que aqui representa o espiritismo. Isso é que é a importância maior. Você falou aí no Cosme Massi, né, que faz um trabalho maravilhoso, né, com Kardecpédia. Silvio, mas veja a coincidência também. Claro que eu e Silvio, a gente recebeu a obra do Carlos Bernardo Loureiro, né, de Sami Abdala, lá da Bahia. O Sami Abdala faz o prefácio da obra, né? Muito amigo do casal, amigo de Lúcia. Silvio, aí eu fui, claro, dizer a Lúcia, né? Lúcia e Silvio, a gente vai trazer a obra do Carlos Bernardo, Silvio Mariano do Céu. Tu não sabe da coincidência, Silvio.
Sabe o que a Lúcia Loureiro me disse? Que essa semana, no dia 16 de abril, foi o aniversário de Carlos Bernardo Loureiro, Silvio Mariano, né? Não Que deixa de ser, né? coincidência, né? E como você também, eu agradeço a atenção lá de Sami Abdala, que mandou também um livro para mim, cortesia. A primeira edição desse livro foi em 1994. Essa segunda edição, que é um livro primoroso, que vai passando o tempo, outras pessoas vão ter interesse no assunto. Então, tem um prefácio do próprio Sami, tem um prefácio de Lúcia, que foi casada com ele, e o próprio de Carlos Bernardo Loureiro. Então, Silvio Mariano, não deixa de ser uma homenagem, né? Que a gente faz aqui Exatamente. na semana de aniversário de Carlos Bernardo Loureiro, né? E eu digo a você, ele é uma pessoa que eu vou dizer, sou tão ligado a ele e admiro tantas obras, que no meu evangelho do domingo, ele está nas minhas preces, já de muitos anos. Então, eu gosto dele. Ele, é, é, eu estudei na Bahia, não cheguei a conhecer, mas às vezes que eu ia a trabalho na Bahia, quando chegava assim, ligava o rádio, estava ele fazendo um programa na rádio, uma figura, um grande divulgador. O espiritismo, de uma maneira geral, aqui do Brasil, deve muito a ele. Ele foi uma pessoa extremamente atuante na parte, vamos dizer, que ele tem uma boa voz na divulgação através da rádio, e que era uma audiência espetacular na Bahia, e, ao mesmo tempo, através dos livros, porque é aquele pesquisador incansável. Ele não viveu muito, ele morreu até relativamente jovem, perto de 60 anos, mas foi muito, produziu muitos livros, livros impressionantes, livros sobre o gênio, sobre. Olha, ele, os assuntos era com ele mesmo, e gostava de uma polêmicazinha, viu? Senão não é baiano, não é, Silvio? Meu amigo, então, um abraço para a Lúcia, né? Carlos Bernardo, onde estiver, receba a nossa saudação. E agradeço da mesma forma ao Xami Abdala, né? Que muito gentilmente me enviou o livro, e a Silvio Mariano também. Mas, Silvio, vamos lá. Tá? Pé na tábua agora. Duas obras o Silvio Mariano vai trazer aqui na noite de hoje. Silvio, qual é a primeira obra que a gente vai conversar aqui? Exatamente isso aqui. Outras dimensões, enigmas da aparição, é o primeiro. Deixa eu mostrar aqui 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Eis aí a capa nova, uma edição muito bonita, né? Outras dimensões, o Enigma das Aparições, Carlos Bernardo Loureiro, pela editora Conectar-se. Silvio Mariano, o que é que você achou dessa nova edição? E fale-nos um pouco agora sobre Carlos Bernardo Loureiro como espírita. Essa edição, eu não conhecia essa editora, Conectar-se, um espetáculo, um livro muito bem elaborado, principalmente com muitas fotografias daqueles grandes estudiosos do espiritismo, que pouco se fala. Então, é como se fosse assim, uma lembrança de que eles vão colocando aqui Frederico Williams Harry Myers, fotografia, Hermínio C. Miranda, tem a fotografia dele, Lito Garré. Então, eu achei muito importante a Roberto Dalhouon, que era até um pastor, que fez um livro, né? Então, eu achei que eles pesquisaram muito bem, e dentro de fatos, eles, uma edição primorosa, muito bem em acabamento, muito bem, com uma certa facilidade da leitura, principalmente, a letra excelente. Então, tá de parabéns o nosso amigo
Sami Abdala, que parece que é um dos dirigentes lá da editora, e a gente nota aqui exatamente essa vinculação muito profunda da família, de não só Lúcia, como Marcelo, que é o filho, a nora dela, você no sentido de valorizar e reeditar algumas obras que estão esgotadas, que você não encontra nem no sebo. Então, em boa hora, eu recomendo às instituições de espíritas, ou espírito de uma maneira geral, a procurar adquirir esse livro, que vale a pena. Silvio, o Carlos Bernardo me impressiona, Silvio, porque ele foi escritor, trabalhou muito no campo da desobsessão. A gente vai falar da materialização aqui, que ele estudou também, mas fundou com a sua esposa, a Lúcia Loureiro, nossa amiga, o Telma também, né? O Teatro Espírita Leopoldo Machado, lá na Bahia. Exatamente, foi de uma área, na Cidade Baixa. Uma, eles tiveram várias, antes, em vários endereços, mas uma família Tarquínio, segundo informações, fez a doação desse em boa hora, família nobre lá da Bahia, e eles fizeram esse teatro, porque eu vou contar uma coisa interessante. Kardec dizia que o teatro era importante para a divulgação do espiritismo. Só que uma vez aqui teve um evento no Centro de Convenções, lá do Cimesp, e eu vi um livro, a capa muito vistosa, Palcos Iluminados, que era de Lúcia Loureira. Mas a gente sempre assim diz, não, vamos dizer assim, vincular mais o estudo doutrinário e tal. Mas depois, com o tempo, eu adquiri essa obra, uma obra fantástica, que é do caso de Lúcia Loureira, e que o teatro foi importantíssimo para a divulgação do próprio espiritismo, não é? Então a gente vê que o importante é a gente sempre ter uma abrangência, porque às vezes, vamos dizer assim, a música, que é outro processo de divulgação do espiritismo, e eu só acho que deve ter um limite, porque às vezes dá um evento que deveria também falar sobre a doutrina e termina a música tomando o espaço todinho da divulgação em relação ao espiritismo. Mas tudo no seu devido lugar, na boa, no tempo adequado, eu acho que são coisas importantíssimas, né, para a divulgação do espiritismo. Silvio, aí vamos lá para a obra em si, não é? O Carlos Bernardo divide a obra em duas partes, né? Outras dimensões, o enigma das aparições. Primeiro, ele faz uma abordagem das aparições no mundo, depois na Bahia, né? Eu queria perguntar a primeira parte, Silvio. Que abordagem é essa das Bom, aparições no mundo, pelo mundo afora? é, é, ele, ele fala a parte, da primeira parte, nos casos espantosos sobre manifestações espirituais no Brasil e no mundo. O da Bahia ele botou a parte. Já no o fantástico caso de Nader Foder, Marechal Quadro, um dos registros mediúnicos, que foi presidente da Federação Brasileira, né? Eu não conhecia, não sabia dessa parte dele. É, ele fez as crianças e as aparições. Ele teve um fato interessante das casas assombradas. As casas assombradas, você sabe que tem a parte de Dr. Bezerra de Menezes, que tem até um livro que o nosso amigo Luciano Klein faz referência, né, de Dr. Bezerra. Quer dizer, você vê que o assunto era tão importante que ele, vamos dizer assim, se deteve em fazer um livro, como também Camille Flammarion, As Casas Assombradas. É, tem um caso aqui que ele fala sobre fantasma na Casa Branca, porque, inclusive, o seguinte, dizem que era o espírito de Lincoln que aparecia, porque tem até um livrinho
que faz sessões espíritas na Casa Branca. E a gente pensa que essa parte espiritual só foi aqui aqui no Brasil, na América Latina, mas nos Estados Unidos, nós temos que o estopim iniciar o espiritismo começou com Hydesville, né, do espírito batedor. Depois houve o caso da, que aquele Edmunds da corte fez a parte que chamava o espiritualismo. Posteriormente, devido a essas informações, chegou na Europa, que a França era exatamente, vamos dizer assim, a capital que difundia e avançava muito nesse campo. E posteriormente, daí começou o negócio das mesas girantes, que vai aparecer Kardec, e disse, olha, mesa não tem cérebro para pensar. Foi pesquisar e depois, através das informações, ele vem e codifica a doutrina espírita. Então, todos esses processos. Ele aqui faz uma referência interessante, é que ele ele estava lá no Louvre, com Lúcia e Marcelo Filho, e ele viu, ele tinha uma boa mediunidade, Carlos Bernardo, e ele relata também no livro que ele viu entidades daquela época, do século XVI, XVII, lá, quer dizer, que ele teve uma evidência, que também para ele foi uma aparição. Então, são esses fatos, vamos dizer assim, que chama atenção, chamou na época dele, ainda chama hoje, né? E você vê que nós temos aí anotado aquela questão até de, aqui em Pernambuco, Gilberto Freire fez um livro, Assombrações no Recife Antigo. E não sei se você sabe que eles fizeram aqui um turismo noturno, E foi. Aham. não é? O turismo noturno exatamente desses pontos que o pessoal comentava. Você sabe que o Teatro Santa Isabel é outro ponto, que aparece lá, diz que até piano tocando no Teatro Santa Isabel. No Palácio do Governo, lá ali, ali perto do Teatro Santa Isabel também tinha personagem e dizia até que alguns governadores ficaram incomodados, porque, vamos dizer assim, é como se aquele tivesse vinculado àquele espírito que foi um governador, que teve ali naquela casa, né? Silvio Mariano, eu quando vou no Teatro Santa Isabel, já fui algumas vezes, mas quando você chega naquela região ali do Palácio do Governo, parece que a psicosfera é diferente ali, né, Silvio? É, porque ali teve, vamos dizer assim, a atuação, inclusive, de Maurício de Nassau, o Palácio das Princesas, parece que foi uma construção dele, e outra coisa. Então, é isso nós sabemos que muitas, por exemplo, aparições, você sabe que o Monte dos Guararapes foi da Batalha da Expulsão dos Holandeses. Diz que o próprio Divaldo, quando esteve aqui, foi visitar lá, e outras pessoas que têm mediunidade, ainda tinha soldados holandeses lá no Monte dos Guararapes, porque 50, 60 anos. Fora outros casos que a gente sabe aqui, vamos dizer assim, pela história do Brasil, e já teve até ainda algum documentário da televisão sobre espíritos ali naqueles que reconstruíram onde foi aquele prédio do Andraus que pegou fogo, lá em São Paulo, e o pessoal disse que era meio assombrado, principalmente algumas localidades que houve crimes, assassinatos, e que a pessoa ouvia. Aqui no livro fala que Ivone Amaral Pereira, ela mesmo, vamos dizer assim, se hospedou num determinado casa, e lá ele começou ouvindo gemido, mas ela tem uma sensibilidade muito grande. E foi dito que a pessoa que morava nessa casa, parece que até era um alemão, suicidou-se através de um tiro. Então, ele gemendo, etc.
Ô, Silvio, você falou aí que o Carlos Bernardo dividiu o livro, né? Primeiro, as aparições no mundo e no Brasil, mas a Bahia é outro país, né? Sim, É outro país. é outro país. Eu queria que você falasse as experiências do Carlos Bernardo e a Ó, e, materialização do espírito noiva, não é? Na casa dele. esse aí foi clássico, né? Porque o espírito noiva, você vê que ele era uma pessoa tão pesquisadora que ele fazia materialização no próprio apartamento dele. Um, um jovem que hoje tem até uma outra, tem outro centro lá muito famoso na José Bahia, Medrado. Medrado, e que o que acontece é que o espírito materializou-se. E ela fala aqui ela, Lúcia, falou que estava exatamente, era tem até as fotos aqui do espírito, no livro tem, e tem as pesquisas do ciclo Ambroise Paré, que é na casa dela, que ela que vai fazer até um livro sobre esse médico famosíssimo, que inspirou muito a eles, Barreira, quem dirigia as reuniões no plano espiritual. é, espiritual. E ele, inclusive, quando Bernardo Loureiro teve um problema de saúde grave, teve um infarto, negócio, ele teve uma época que ele chegou a se materializar, não totalmente, ele não teve ectoplasma para auxiliar Bernardo Loureiro. Então, é isso. Porque, pensando direitinho, uma pessoa dessa, uma família dessa, que tem, vamos dizer assim, um trabalho brilhante analisando o movimento espírita da Bahia, de Lúcia, um livro de quase 800 páginas. Então, na realidade, foi um grupo muito vinculado ao espiritismo que veio com essa responsabilidade de divulgar a doutrina, que não é fácil, não é? Inclusive, a família em si, vamos assim, promoveu, escrevia e editava jornais espíritas, até o próprio Marcelo, tudo isso. Então, é uma prova de que não é fácil. A gente faz um mensário, uma coisinha simples, já tem muita dificuldade de divulgar, de imprimir. Imagina aquele tempo, né, de fazer uma quantidade maior para distribuir, e tem um custo, não é? Perfeito, Silvio. Meu amigo, agora, num tempo um pouquinho menor, não é? O carro-chefe, claro, é a obra nova do Carlos Bernardo, Outras Dimensões. Mas, Silvio, você se referiu aí a uma segunda obra do Carlos Bernardo. Podia mostrar novamente, Silvio? É exatamente aqui, as mulheres médios. Deixa eu mostrar aqui também, pessoal, olha lá. Essa é a segunda obra que o Silvio Mariano vai nos trazer, As Mulheres Médios, Carlos Bernardo Loureiro. Essa obra é ditada FEB, Federação. pela Federação Espírita Brasileira. Silvio Mariano, essa segunda obra é ditada pela FEB e traz um prefácio especial, Silvio Mariano. Então, Lúcia Loureiro, a esposa de Bernardo, Carlos Bernardo, pela mulher, ela faz uma informação que eu nem sabia. Diz que teve uma fase que na Igreja Católica dizia que a mulher não tinha espírito. Você veja que situação, né? A mulher é tratada como se fosse, apesar que nós sabemos que a pessoa pode vir hoje como homem ou amanhã voltar como mulher, mas você vê a dificuldade. Então, um prefácio muito bom, uma obra de 464 páginas. Nós sabemos que para ser editada uma obra na FEB não é fácil. Tem que mandar o manuscrito ser analisado, verificado. Então, demonstra do autoconhecimento dele, de Carlos Bernardo Loureiro. E ele analisa, que foi muito bom, ele analisa as médias brasileiras
as médias internacionais, né? Queria te perguntar isso, Silvio. Ele fala sobre Dona Dolores Bacelar, Ivone do Amaral Pereira. Você podia citar mais médios aí que a obra cita? Olha, Madame Esperança, porque ele também aqui botou aqui, separou inclusive as médias católicas, Teresa de Jesus, Maria de Jesus, Catarina de Siena, Joana d'Arc, umas do Forro. Então são as católicas. Tem aqui as médias de voz indireta, aquela que é onde está o ambiente da médio, vem aquela voz sem precisar, né, direta. Então, Mércia Schwein, Mary Marshall, Hilda Negrão, que é uma brasileira, também era voz direta. Ana Prado, Na Brava. essa média famosa lá de Belém do Pará, que foi que exatamente converteu Frederico Figner, que era judeu, e ele veio, ele tinha aquelas casas RCA que difundiam o fonógrafo, e ele tinha até no Brasil todo, como se fosse assim uma loja a nível estadual. E ele soube dessa média, foi lá com a esposa, chega lá a filhinha dele recém-desencarnada, materializa e fala 3 vezes, em 3 sessões, daí em diante, vamos dizer assim, ele se torna simpatizante do Espiritismo. Além de simpatizante, ele, vamos dizer assim, desenvolveu muito, auxiliou economicamente a Federação Espírita Brasileira, porque, vamos dizer assim, o Espiritismo é uma coisa interessante. Eu tenho um livro aqui que diz que veio da elite para o povo, porque antigamente o Espiritismo, o livro vinha tudo em francês. A pessoa entende, para ler o francês precisava ser culto. Então ele praticamente, vamos dizer assim, a federação foi depois traduzindo os livros que vieram sobre, o Espiritismo foi trazido para o Brasil, transplantado já para uma programação espiritual, através dos médios homeopatas, que estudavam na França. Então, tudo isso era um processo, né, lento, e que o próprio, vamos dizer assim, Frederico Figueiredo, quando desencarnou, deixou uma fortuna para Chico Xavier, mas ele disse que não poderia prosseguir, e Chico doou à Federação Brasileira para o Parque Gráfico, entendeu? Que a maior caridade pode fazer é um livro. Silvio, veja bem, você falando a respeito dessas grandes médias, né? Eu queria que você falasse, né, já que o Carlos Bernardo aí ressalta verdadeiras missionárias, né, na obra. Silvio, que importância tem o papel da mulher no espiritismo? Olha, um papel excepcional. Eu acho que o Espiritismo deve muito a elas, a começar das médias iniciais de Kardec, da codificação, a sensibilidade, a sensibilidade, e que elas, vamos dizer assim, normalmente as mulheres são muito firmes na linha de pensamento, e além de firme, vamos dizer assim, muito atuante na maneira de agir. Não tinha medo, normalmente a mulher não tem medo, enfrentava muito sacrifício. Veio uma pessoa como Dona Ivone, dedicadíssima, nessa atual reencarnação pobre, mas fazia enxovais, ela mesmo, enxovais belíssimos para doar às carentes. Então, a gente tem que respeitar e agradecer os céus, primeiro pela sensibilidade, que uma mulher em si tem muito mais sensibilidade do que o homem, não tem a menor dúvida. Todas elas se dedicaram com grande amor e com sacrifício pessoal, porque pouco se tinha escrito ainda. Hoje a gente vê esses livros falando, você pode pesquisar, analisar, mas naquela época
pouca gente tinha conhecimento de que aquilo pudesse, vamos dizer assim, efetivamente é, é, saber que é uma mediunidade, até nisso. Silvio Mariano, eu não posso sair daqui do programa hoje sem perguntar a você. Tenho perguntado a todos os outros entrevistados, né? Silvio, a gente fez uma mudança, né? Programa que era semanal passa a ser mensal, um pouquinho maior o tempo, né? Fica melhor para você também, Silvio Mariano. Para mim foi excelente, porque ficava muito corrido, eu tinha que ler um livro na semana em cima. Eu disse algumas vezes a você, Bruno, rapaz, eu não estou conseguindo aqui colocar em dias. Vamos dizer assim, porque um assunto desse precisa de muita segurança para não dar informação errada. Para mim, foi nota 10. Fiquei muito feliz. Embora não tem jeito, né? Vou fazer aqui missa de corpo presente, né? Eu sempre digo, anuncio o Silvio como aquele que mais conhece livro aqui em Terras Maurícias, né? O Silvio Mariano adora livro, né? É um vício até. Ele é viciado em livro, né? Estou mentindo, Silvio? Ah, não, tá não. Verdade. Meu amigo, você faz a prece final, Silvio. Vamos levar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos ilumine. E agradecer todo esse apoio que Ele nos dá nos momentos difíceis de todo, da humanidade, da nossa vida. E que Jesus continue amparando esse trabalho seu, que através dessa divulgação, que a mensagem chega. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então estamos encerrando, né, o primeiro programa Resenha Literária no dia novo de domingo, horário nobre, né? Quero dedicar esse programa a você, minha mãe Eva. Te amo. Obrigado por tua assistência, minha mãe. Meu querido Silvio, prepara aí a sua para o mês que vem, viu? Abração. Bye, bye.